Jeremias, capítulo 52. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Libna. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Jeoaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. A destruição do templo. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade, e Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam ao lado do templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de lamparinas. Levaram as tigelas, onde era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para a cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas, as carretas, o grande tanque e os 12 bois que o sustentavam. As 2 colunas eram iguais. Cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 35 centímetros de circunferência. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze que media 2 metros e 20 de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia 100 romãs, sendo que 96 delas podiam ser vistas do chão. O povo de Judá é levado para a Babilônia.
Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância no templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali, o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou. No 7º ano do seu reinado, levou 3.023. No 18º ano, 832, de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isto aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele em Babilônia. Assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento.